A gente volta a falar de um terremoto que atingiu a costa oeste dos Estados Unidos. Léo Valente, editor de internacional da Band News TV, está com a gente aqui no estúdio. Valeu, obrigado. Traz mais detalhes. Pois não, Léo? Boa tarde, Renan. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todo mundo que está na Band News FM. Esse terremoto foi sentido por volta das 10h45 no horário local. Lá são 5 horas de diferença em relação a Brasília para o horário de Los Angeles, nos Estados Unidos. E o Serviço Geológico dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami. Disse que a magnitude do terremoto foi de 7. E há um risco, então, para as pessoas que estão na costa da Califórnia, especialmente do norte do estado americano, sobre tsunami. Então, elas precisam sair, houve um alerta, os telefones foram acionados lá com um alerta de tsunami para que a população saísse da área costeira e evitasse também circular em túneis e outras áreas que possam causar risco à vida humana por causa desse terremoto que teve uma força, uma magnitude elevada, 7. Falta saber ainda qual foi a profundidade, porque o epicentro dele foi na costa, foi no mar e não no território, né, em solo, nos Estados Unidos. Uhum. A gente inicialmente, Léo, trouxe o primeiro alerta de 6,6, então chegou a 7. E a gente está mostrando algumas imagens, mas não vimos ainda aquela fuga em massa. Isso já começa a acontecer ou ainda não? O alerta das autoridades é para que a população saia dessa área e evite permanecer próximo da praia por causa justamente da movimentação que pode acontecer do mar em relação ao que seria normal por causa da magnitude do terremoto. São 5 milhões de pessoas que moram nessa área da Califórnia e que foram colocadas em alerta para o risco do terremoto. E mais de 1 milhão moram perto o suficiente do epicentro que foi localizado esse terremoto, esse tremor de terra lá no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. O alerta foi severo para a população. Os alertas que foram enviados para os celulares indicavam o risco à vida e pediam a ação rápida da população para que eles saíssem dessa área e evitassem correr o risco de ser alvo de um tsunami. O que a gente viu até agora pelas imagens, algumas pessoas preparando ali aquelas barricadas com sacos de areia para tentar de alguma forma fazer uma proteção às casas, aglomeração de algumas pessoas e também trânsito, mas não aquela fuga em massa de trânsito travado. Mas vamos acompanhar nas próximas horas o que acontece, né? Tem informação aqui da Rede CBS falando que escolas da região costeira da Califórnia estão sendo esvaziadas nesse momento, assim como o zoológico de São Francisco também na mesma região sendo esvaziado nesse momento. Agora sim a gente tem as imagens de um local bem mais lotado, com aí sim aquelas filas quilométricas, carros parados, aí sim a gente tem as primeiras imagens. Parece uma via expressa, né? Uma estrada, parece. E agora sim, as primeiras imagens dessa tentativa de saída. Fica de olho pra gente, Léo, se surgir qualquer nova informação, porque vão ser horas de apreensão ali naquela região. Surgindo qualquer nova informação, traz ao vivo aqui pra gente no Entre Nós, por favor. Pode deixar, a gente vai ficar alerta, acompanhando também as imagens da CBS ao vivo lá dos Estados Unidos, nossa parceira, e vendo a situação como é que tá por lá nos Estados Unidos. Pode deixar. Valeu, Obrigada, Léo. Viu?